Por favor, quem está conduzindo a sessão aqui sou eu, e eu vou conduzir a sessão de acordo com a orientação daqui. Ok? É o meu voto. Então, conversei com o ex-prefeito, conversei com o presidente que encaminha aqui a sessão. Por favor, conversei com o ex-prefeito, o Milton Lima, ele vai voltar a fazer a defesa dele com calma, com tranquilidade. Por favor, gostaria de respeito, com respeito à plateia e todos vocês aqui no serviço. Ok? Por favor, vamos votar a sessão. Pela ordem do vereador Valmir, só porque foi citado. Vereador, eu espero ter paciência aqui de caminho. Como cabe, pela ordem, senão ele vai interromper todo o organizamento. Não, o senhor não pode fazer pela ordem. Eu me peço encarecidamente que estaria falado após a Pessoal, vamos ficar quieto, vou deixar ele falar. Com a palavra, o ex-prefeito. Já está muito abrindo. Falou que ia ter brilho, até Dando prosseguimento. Então, como dizia anteriormente, através do vereador Valmir, por telefone, que passou, eu aleguei que queria conhecer e conversar com o presidente da comissão, e falei com ele, pedi que lesse e tivesse uma atenção especial à condução do que o TCM dizia em referente às minhas contas,
que todas aquelas referências que se atinavam ali poderiam ser sanadas através de documentos. Tanto é assim que estou pedindo à Prefeitura, que me mandou um quarto ou um quinto dos documentos, hoje, 11h45, e vou dar prosseguimento ao pedido dos documentos, para a retirada dos documentos da Prefeitura, até porque os efeitos desse relatório eu já estou respondendo. Os efeitos deste relatório eu já estou respondendo. E preciso veementemente desses documentos. E foi esse o pedido que eu fiz ao presidente da Comissão de Finanças, senhor vereador James, que disse que não poderíamos conversar por telefone e se prontificou aí em minha casa. Pasmem, senhores, que o senhor James me anunciou dentro de minha residência que representava um bloco de vereadores. Representava um bloco de vereadores e que naquele momento em que eu liguei para Valmir, que Valmir passou o telefone para ele estava em reunião com esse bloco de vereadores. E que esses vereadores teriam mandado pelo vereador James uma proposta. Os 5 vereadores seriam o senhor Ivo Evangelista, Burrita, Nerival, Rafael Benevides e o próprio James. E que trouxeram a proposta do bloco. E escreveu senhores e senhoras, nestes termos, trouxe uma proposta para você e me mostrou isso. Eu brandei nós, né? Dinheiro. 50 mil, senhores. Eu anunciei para todos, não, para cada um, mas tem conversa. Primeiro, eu lhe respondi que ali acabava a interlocução e que eu não poderia, e que todos poderiam rejeitar minhas contas, pois não iria atender a esse apelo repudiante, até porque não dispunharia desse valor, de uma quantia e de proposta nenhuma, eu não poderia atender, porque eu não dispunha de verba nenhuma. Quem, senhor presidente, senhores vereadores, tentar fazer alguma coisa, algum procedimento em prol disso. E cheguei aí até a porta da Polícia Federal, quando meu advogado, encontrei com meu advogado e com um agente também, e disse: Nilton, repense aí. E eu não tomei as providências cabíveis, porque eu poderia bolar uma cilada, senhor presidente. Mas isso não é de meu feitio, não é de meu procedimento, mas não poderia ficar com esse ato repugnante, ilícito e odioso dentro dos meus preceitos. E aqui eu estou me extravasando, senhor presidente, em nome da expressão da puríssima verdade. Muito obrigado. Questão de ordem, vereador Valmir primeiro, depois questão de ordem. O senhor veio aqui pedir, mas o vereador Mário fez mesmo, vereador Valmir. Eu pensei que era inscrição. Não, primeiro foi o vereador Valmir, que veio antes, depois o vereador Valmir. Vereador Valmir. Senhor presidente, senhores vereadores, ex-prefeito Nilton Lima, imprensa, comunidade aqui presente. Senhor presidente, eu vou pedir pela ordem, porque meu nome foi citado, e eu quero que fique bem claro aqui,
grafado, registrado em ata, que o que o prefeito Nilton Lima falou ali foi verdade. Eu estava numa reunião não tratando desse assunto, tratando de assuntos internos da Câmara. Primeiro, antes de eu continuar o meu discurso, não tenho rabo preso com ninguém, nunca pedi dinheiro a prefeito nenhum, está ali um que pode ali testemunhar, foi prefeito dessa cidade, e nunca pedi dinheiro, nunca recebi propina de político nenhum. Continuando, senhor presidente, o prefeito, na nossa reunião, discutindo assuntos internos, de votações aqui na Câmara, com os vereadores. Meu telefone tocou e era o prefeito Nilton Lima, que eu tenho uma maior consideração por ele, inclusive, já vou antecipando, e todo mundo aqui sabe, todo Ilhéus sabe da gratidão que eu tenho ao ex-prefeito Nilton Lima. Eu vou votar sim contra ao parecer do Tribunal de Contas, que aqui é uma questão política, é um voto político e eu vou votar politicamente, porque o ex-prefeito, até aqui, para mim, para minha região, foi um dos maiores prefeitos que eu tive a oportunidade de conviver. Realizou nas minhas bases políticas, parceria junto com ele, e nós fizemos aquilo que o povo queria. Nunca subi as escadas da prefeitura, nem com assento nessa casa para pedir propina, nem dinheiro a ninguém para dar voto. Sempre pautei o meu mandato reivindicando, em toda a casa que sabe, todo Ilhéus sabe, reivindicando interesse para as minhas comunidades, para o povo de Ilhéus. E ali, o prefeito Nilton Lima me pediu, como é que eu vou rejeitar o pedido de uma pessoa idônea, uma pessoa séria, ex-prefeito dessa cidade, um companheiro que sempre esteve ao meu lado, me pediu uma simples coisa e eu não atendi. Pois não, prefeito, ele está aqui do meu lado, estamos numa reunião aqui e passei o telefone para o companheiro James, que aí eu não sei o teor da conversa. Não sei o teor da conversa, o telefone estava com ele passou para mim e depois ele disse que o prefeito combinou com ele para ir na casa dele no outro dia às 9 horas da manhã. Que se eu podia acompanhá-lo, eu, sem problema nenhum, vou acompanhar o vereador James. E acompanhei ele lá, sentado na sala, eu um pouco distante e os dois próximos, eles conversaram. O teor da conversa, sinceramente, eu não prestei atenção. Mas o prefeito ali falou, está gravado. Então, daí, depois dessa conversa, fomos embora e o prefeito ficou de entrar em contato. Parou a conversa aí. Eu, de lá para cá, sempre o prefeito liga para mim, como ligou no instante, antes de eu chegar aqui, quando eu cheguei na... Valmir, como é que está a situação aí? Se depender de mim, seu prefeito, o senhor vai ser... Suas contas vai ser aprovado. Se for depender de mim, estamos juntos. Só isso. Eu quero que fique bem claro que deixou assim no ar, como se eu tivesse sido o comandante, como se eu tivesse sido o articulador. Na verdade, eu fui e irei quantas vezes precisar ir na casa do prefeito, que nós só vamos tratar de assuntos que têm interesse do povo de Ilhéus. Muito obrigado. Vereador Cosmo. Questão de ordem, vereador Cosmo, depois o vereador Alisson, depois o vereador James. Vereador Cosmo. Senhor presidente, eu acho que as coisas devem andar com retidão. Os senhores viram que eu questionei aqui a presença do ex-prefeito, porque eu já sabia dessa conversa desse dinheiro antes. E ouvi até, por incrível que
pareça, e comentei até com alguns vereadores, do sonho que Rafael Benevides tinha me dito, não foi, Rafael? Que tinha sonhado que os vereadores iam receber 50 mil cada um. Eu comentei aqui no plenário, o vereador... Desculpa, vereador, mas olha, isso aqui não é o vereador Rafael Benevides é testemunha de que eu falei aqui no plenário. Então veja bem, o ex-prefeito teve a oportunidade de vir, e naquela oportunidade eu disse, o meu voto é acompanhar o parecer do Tribunal de Contas, que é pela rejeição das contas. Passo para os senhores. Mas é uma questão de ordem, né, vereador? Daí eu já estou falando. E eu vou sugerir o que vai. Não, eu vou sugerir o que vai acontecer. É uma questão de ordem até moral. Okay. Principalmente moral. Você vai ter o tempo. Não, eu vou fazer um requerimento. Okay. Vou fazer um requerimento dentro da questão de ordem, que é previsto. Considerando as palavras do vereador Valmir, considerando as palavras do ex-prefeito Nilton, que eu não morro de amor, nunca trabalhei no governo dele, nunca tive nada, ele sabe disso. Nunca, nada, absolutamente nada. E quando precisei uma vez para resolver um problema, não resolveu. Então vocês imaginem um homem que tem coragem de dizer isso. E não era por isso que eu iria votar contra, não sei ainda como vou votar, vou dizer na hora certa. Não era por isso que eu iria votar contra, não, porque eu entendo que um parecer técnico do Tribunal de Contas deve ser analisado com muita cuidado e decidir com a consciência de cada um. Não é só porque está lá no parecer que é assim, assado, não. Por isso, da importância dele aqui. Mas fui pego de surpresa que o sonho de Rafael se tornou realidade em termos de provas. De provas que eu me refiro em colocações que bateram. E isso a cidade toda estava comentando. Portanto, senhor presidente, nenhum dos vereadores citados tem condições de votar essas contas. Nenhum dos vereadores citados, inclusive Valmir, que mesmo não tendo o nome citado, mas foi o interlocutor da conversa, passa no meu humilde entendimento, com um pequeno conhecimento jurídico que tenho, que fica impedidos de votar. Porque voto como estes e voto como o de Alisson Mendonça não tem prestabilidade nem para aprovar, nem para condenar. Portanto, diante do que foi dito aqui, Alisson também, eu estou sendo sincero, eu acho que Alisson, eu vou dizer, eu acho que o Alisson Mendonça, na minha opinião, não deveria ter se negado a emitir parecer. Por quê? Porque saiu brigado com o governo. Deveria ter tido, é uma opinião pessoal. Eu estou fazendo um requerimento. Estou fundamentando o requerimento. Eu tenho que fundamentar o requerimento. Depois se coloca em discussão e votação. Se eu for derrotado, não tem problema. Tá bom? É uma questão de ordem para fazer o requerimento, mas eu tenho que fundamentar. Todas as decisões e todas as provocações devem ser fundamentadas no artigo 93, inciso 10 da Constituição Federal. Então, o que é que acontece? Eu não vou me sentir à vontade de participar de uma votação onde pessoas que passaram a ser suspeitas, seja por inimizade pessoal, seja pela acusação gravíssima colocada aqui contra os meus colegas. Eu não quero dizer com isso que acredito 100% no que foi dito, mas é sim passível de investigação, de apuração, porque se deixarmos passar em branco, toda essa casa será jogada na lama. E não é isso que ninguém quer aqui. Portanto, peço ao senhor presidente que,
suspenda a discussão e votação dessas contas no dia de hoje e que seja instaurado um procedimento para se apurar a veracidade dos fatos e que, em sendo comprovado que o ex-prefeito disse, os vereadores não poderão votar. É a minha humilde interpretação de tudo que aconteceu. Em relação a Adson, que ele vai falar, eu falo pela inimizade política. Saiu com rancor, segundo informações, porque não foi o candidato escolhido. Falo que eu tenho rancor de Jabas, porque eu não fui presidente. Por que eu não posso dizer que você poderia ter um rancor, porque não foi indicado para candidato a prefeito? Poderia, e seria um voto. Um voto hoje meu, em relação a Jabas, poderia ser também arguído como suspeito. Porque, digamos, por tudo que aconteceu, poderia até. Portanto, senhor presidente, fica o requerimento para suspender esta votação, porque não me encontro em condições psicológicas de votar. E ainda que seja vencido, ainda que eu seja voto vencido, eu vou declarar o meu voto entre aspas. Vou me abster de votar. Não vou votar nem favorável, nem contra, porque a votação está, ao meu sentir, contaminada. Muito obrigado. Vereador. Senhor presidente, o equilíbrio tem pautado a minha vida e a experiência aqui no parlamento me fez amadurecer, acho que 2 anos em um. Eu tenho direito, já que o ex-prefeito separou ali uma lauda dedicada a este vereador, a defesa, com essa que ele está prestando aqui. Mas quando eu falo equilíbrio, eu levanto, aí vejo a Milton, vejo o André, que é o genro dele, pessoas que eu gosto muito. Quer dizer, vereador Costa, não sei ligar com ninguém. Não tem não, nunca estivemos no entrevero, nunca batemos boca, nunca nos ofendemos, absolutamente. Sempre tivemos o tratamento o mais equilibrado possível. O mais equilibrado possível. Equilibrado a ponto de eu chegar aqui agora e ele usar a palavra logo completar. Acredito que ele não sabe o que significa a palavra completar. Aí eu fico pensando comigo, eu perdoo essa pobre alma e abro mão de falar o que foi o processo. Fiz dele prefeito, pusilânime. No dia que liguei para ele, para dizer, vou afastar Valderico, que hora você quer tomar posse? E depois eu te falo, correr para conversar com o Valderico e dizer, Valderico, estou do seu lado, estou contra isso que Adson está fazendo, não vou tomar posse. Valderico disse a ele, tome posse, e se você não tomar posse, quem vai tomar posse é Adson, que é o presidente da Câmara. E ele veio, combinado com o Valderico. Mas eu acho, senhor presidente, que a fase dele na prefeitura foi uma fase tão obscura. A cidade mergulhou na depressão tão profunda. É um prefeito tão sem vontade. É um prefeito que o que fala em pé não segura sentado. Eu quero só que ele diga aqui, e fazer o que ele fez agora com os vereadores. Qual foi o dia que eu entrei no seu gabinete para dizer, compre na empresa tal, pague o processo da empresa tal que está atrasado, pague o salário de fulano Beltrano, alguma relação espúria, locupletar ex-prefeito, significa enriquecer. E eu não enriqueci.
não enriqueci ao longo desses 5 mandatos que tenho. Não. Não, porque tenho muitas qualidades e tenho muitos defeitos. Meus defeitos enchem a caçamba. Minhas qualidades, o carrinho de mão. Mas dentre meus defeitos não está o de ladrão, o de roubar recursos públicos, o de fraudar, o de me macunar com empresas, de dirigir licitações. Ninguém me viu ao longo desses anos comprando fazenda. Ninguém me viu ao longo desses 5 mandatos comprando gado. Ninguém me viu comprando posto de gasolina. Ninguém me viu com empresas em nome de Deus. Minha vida é transparente, como sempre foi. E nós, políticos, não somos julgados por um caso pontual. Nós somos julgados e analisados pelo conjunto da obra. Acho muito pobre eu ficar aqui falando de um período muito ruim. Eu estava aqui dentro desta casa, fazendo oposição com muita tranquilidade. Ele exonerou todos os secretários dele, todos. Entrou em polvorosa, o coração, pela entrada de ar, ia morrer. Porto Sul aí, etc., o PT fez um acordo e vai para dentro do governo, um acordo com o PSB. Vamos para dentro do governo. Maldita hora que fui para dentro do governo. Perdi a possibilidade de ter sido prefeito de Ilhéus, ou concorrer à prefeitura de Ilhéus com chances, porque fiz essa bobagem de ir para dentro do governo. Mas na hora de chamar de volta os secretários, Ilhéus sabe quem foi os secretários que ele exonerou e os que ele trouxe de volta. Aqueles que ficaram até o final do seu governo. Aqueles. Senhor presidente, eu vou voltar ao meu equilíbrio. Eu não vou bater boca com o ex-prefeito Newton. Não vou de forma nenhuma. Eu só vou, senhor presidente, dizer a Vossa Excelência, primeiro, que eu não estou em motivo nenhum impedido, acho, inclusive, que o vereador Cosme tem certa razão em questionar os vereadores citados pelo prefeito, certa razão. Mas os vereadores não tiveram direito de defesa, né? Eles têm que se defender, Mas quanto à minha pessoa, não tem cabimento, não é? Achar que eu estou impedido porque politicamente discordo do prefeito. Então, acho que essas coisas não podem ser por aí. Mas, presidente, olha, eu quero dizer que quando o vereador Cosme falou aqui a semana passada desse sonho e desses 50 mil reais, eu previa isso e disse: presidente, vamos votar essas contas hoje, senhor presidente. Vamos votar essa conta semana passada, senhor presidente. Sabe por quê, senhor presidente? Todo mundo sabe o que foi a gestão do ex-prefeito Nilton. Todo mundo sabe, não precisa eu aqui falar. Ele chegou aqui agora, joga no ventilador essa poeira toda, coloca os vereadores todos que ele nominou aqui como os vilões, e ele como o homem injustiçado pela Câmara de Vereadores. Foi isso que aconteceu. E é isso que está acontecendo aqui. E nós precisamos abrir os olhos. Porque esta casa não pode ver esse papel invertido. O julgamento é político. O julgamento é político. O parecer técnico e o posicionamento dos vereadores aqui é pelo conjunto da obra do que foi o governo dele e de seu fiel escudeiro, aquele que não é o Vitória. Na verdade, todo mundo sabe do que eles foram capazes de fazer. Agora querem sair daqui como se nada disso tivesse acontecido. Se os vereadores aqui citados não querem se defender, não se defendam.
Mas eu vou me defender. Me defender, e ele vai ter que dizer aqui o que é para completar. Quem de nós dois enriqueceu na política? Quem de nós dois enriqueceu? Qual é a empresa? E qual é a gravação que você tem minha? Qual é a gravação que qualquer empresa desse fornecedor do seu governo tem desse vereador? Tem não. Nem você, nem prefeito nenhum. Porque se é uma coisa que eu faço, é chegar em casa todos os dias e olhar bem dentro dos olhos de meus filhos, dos quais eu não tenho vergonha de ser político. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Vereador Janes. Senhor presidente, boa tarde a todos. Sendo citado um papo grave, eu quero aqui dizer o seguinte: é muito fácil a pessoa querer se defender de alguma coisa, acusando as pessoas. Em nenhum momento eu procurei o ex-prefeito Milton Lima. Em nenhum momento. Ele ligou para a Valmir, quando nós estávamos numa reunião de vereadores, discutindo assuntos da casa, e falou que ia conversar comigo. Eu devo ter me escondido para conversar com o ex-prefeito ou com qualquer outra pessoa. Isso aconteceu, senhor presidente, no dia 13/3. Quando lembrou o fato de Rafael ter publicado sobre os 50 passarinhos, Rafael publicou no dia 9 ou 10/3. O meu parecer está pronto, assinado por mim e pelo vereador Alisson, no dia 4/3. Portanto, muito antes, até da reunião da conversa, meu parecer já estava pronto, assinado por mim e pelo vereador Alisson, dia 4 de março de 2014. Em nenhum momento propus ao ex-prefeito Milton Lima recurso para que eu ou alguns colegas aprovassem as contas dele. Em nenhum momento. Em nenhum momento, mesmo porque não tenho procuração de nenhum vereador para representar em qualquer lugar, em qualquer situação. Em nenhum momento fiz essa proposta. Fui ouvido pelo fato de ser presidente da Comissão de Finanças, que iria exaurir um parecer que, claro, teria que ser dentro do parecer do Tribunal de Contas do município. Na conversa, ele me apresentou as questões, como ele fez aqui hoje, que não tinha culpa do que o parecer está no tribunal, que ele iria apresentar defesas. O que eu disse para ele foi o seguinte: tem alguns vereadores que podem conversar com o senhor, procure eles, conversa com eles e coloca para eles esta mesma situação que o senhor está colocando para mim. Coloque para eles que o senhor não tem culpa, que o senhor precisa na Câmara não é só do meu voto, é de vários votos. Então esclareça para eles que o senhor não tem culpa por esse tribunal que lhes parecer. Mas em nenhum momento, a prova está aqui, meu parecer está pronto desde o dia 4 de março de 2014. Eu fui na casa do prefeito só para ouvi-lo, no dia 14 de março, 10 dias após a emissão do parecer. E o parecer está seguindo o Tribunal de Contas. Em nenhum momento falei em verbas. Em nenhum momento, senhor presidente, é fácil chegar aqui, fazer um rabisco e dizer: o ex-prefeito me fez essa proposta.